Bom dia, bom dia, bom dia, ou ainda boa tarde. Atento, 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 atento. Ah, bom dia, bom dia, bom dia. Oi, 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 oi. Bem, no dia de hoje, dia 15 de março de 2022, o Espírito do Senhor é sobre mim não só para revelar os segredos, os mistérios de Deus, mas trazer ou levar a todos vós a restauração da vinha do Senhor, outrora danhado ou danificado pela nação terrorista, latrocida e genocida, né? Aquele povo apóstata ou apostasiado, o qual o Senhor deu carta de divórcio para sempre, conforme Jeremias capítulo 3. Portanto, sem mais delongas, né? Quero fazer uma questão a vocês, porque ninguém está preocupado com a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para selar os seus escolhidos de toda a terra, né? Antes do primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, que virá ao mundo inteiro. Eu disse que virá ao mundo inteiro, né? Para testar, para provar a todos aqueles, né, que dizem acreditar em Deus, que dizem acreditar em Cristo ou na palavra do Senhor, mas tudo é da boca para fora. Portanto, antes do primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, que virá ao mundo inteiro para provar a todos os seres viventes, né, de todo o mundo, antes do grande e terrível dia do Senhor, a igreja, o corpo de Cristo no deserto deve ser selado em sua fronte ou testa nos dias de hoje, conforme Apocalipse 7:2, conforme Apocalipse 9:4, conforme Apocalipse 14:1, 3, 6, conforme Apocalipse 22:4. Eis diante de todos vós a lei de Sião, a lei de Cristo Jesus Sião, o selo do Deus vivo, para selar a todos vós. Portanto, antes do primeiro ai, né, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela fala de uma grande tribulação de 3 dores. Porém, antes do primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, o Senhor me enviou, portando a lei de Sião, a imunização, a imunidade, né, a segurança e a proteção divina da lei de Deus por meu intermédio, para selar, para santificar, para purificar a todos vós em nossos dias, antes do primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. Ou seja, por isso é que o corpo, a igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, deve receber e confessar a lei de Sião, o evangelho eterno, e o selo do Deus vivo em sua fronte ou testa, né? Ou memória em nossos dias, antes da grande tribulação, antes do primeiro ai, da grande tribulação de 3 dores, o povo de Deus deve ser selado, né? Como imunidade, seja para o primeiro ai, seja para o segundo ai, seja para o terceiro ai da grande tribulação de 3 dores, né? Antes que venha o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, o povo de Deus deve ser selado com a lei do Pai, por meio do Filho, agora em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, antes do primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, aos que não aceitaram, aos que não receberam e nem confessaram a lei de Cristo Jesus Sião, o selo do Deus vivo em sua fronte, né, testa, ou a alma, a consciência de cada um, né, de cada um de vós, membros desta igreja de Cristo, do corpo de Cristo, ainda no deserto, em nossos dias,
A lei de Sião, a lei de Cristo, Jesus Sião, é esse selo do Deus vivo. É o selo do Deus vivo, conforme Apocalipse 7:2. Conforme Apocalipse 7:2, tem um anjo, um servo, um mensageiro do Senhor, carregando consigo mesmo o selo de Deus. E para que serve o selo do Deus vivo, o selo do Pai, o Espírito Santo de Emanuel? Para que serve o selo do Deus vivo, o Espírito Santo do Senhor Jesus, aos seus escolhidos de toda a terra em nossos dias, os dias de hoje? Para que serve? Se não para dar a proteção, a segurança, né? Se não para trazer ou levar a todos vós a devida segurança, a imunidade, a imunização, né? Se não para dar a salvação e trazer ou levar a todos vós a segurança e a proteção divina do Senhor por meu intermédio a todos vós, né? Antes do primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. Antes do primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, né? Então, o Senhor me enviou portando, quer seja como mensageiro, como anjo ou servo sacerdote do Deus vivo, pelo sacerdócio eterno, na ordem de Melquisedeque, né? Eu sou este anjo mensageiro do Senhor, portando a lei de Sião, o selo de Deus, o selo do Deus vivo, para selar vocês na fronte ou na testa, antes que ocorra o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. Portanto, irmãos, sem mais delongas, vamos descrever, né? Vamos descrever o conteúdo da lei de Sião, o selo do Deus vivo, para vocês escreverem ou escrever na sua fronte ou testa, antes que aconteça, antes que venha ocorrer, né, o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, conforme Apocalipse, capítulo 7, versículo 2, 9, versículo 4, conforme Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, versículo 3, ou ainda versículo 3, conforme Apocalipse, capítulo 22, eu disse, conforme Apocalipse, capítulo 22, versículo 4, eis a lei de Sião, o selo do Deus vivo, para selar a todos vós em nossos dias, antes do primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. Portanto, o primeiro selo da eterna lei de Sião, o selo de Deus, por meu intermédio para vocês, na testa ou na fronte, na consciência ou na alma de todos vós, o primeiro selo dos 7 selos, o primeiro mandamento dos 7 mandamentos ou 7 selos da eterna lei de Cristo Jesus Sião, para todos vós em nossos dias, diz: amar a Deus e ao próximo, né? Amar a Deus e a Cristo e ao próximo como a ti mesmo. Você fazendo isso, você vai estar cumprindo com os 10 mandamentos. O segundo selo da eterna lei de Deus, por meu intermédio, na fronte ou na testa de vocês, esse segundo selo é o novo nome do eterno Criador, por meu intermédio, como Cristo do Senhor Jesus, ou ainda como o último Adão, como o último profeta de Deus, portando a lei de Sião para a igreja de Cristo ainda no deserto em nossos dias. O segundo selo diz: aceitar, receber e confessar em sua fronte, testa, memória ou coração, confessar a si e ao próximo o novo nome do eterno Criador, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. A saber, esse novo nome do eterno Criador, a saber, esse novo nome do Pai, do Criador, por meu intermédio, é o de Cristo Jesus, Emanuel, Jesus Sião. Esse é o novo nome do Eterno, esse é o novo nome do Eterno,
né, herdado a mim por mim mesmo para vocês em nossos dias. Portanto, irmãos, seja do Brasil ou ainda da Igreja de Cristo, do corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, o segundo selo, o segundo mandamento da eterna lei de Deus para selar, para santificar, para ensinar, para preparar e purificar a todos vós em nossos dias, antes do primeiro ai. Eu disse antes do primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, o selo do Deus vivo por meu intermédio, conforme Apocalipse 7:2, conforme Apocalipse 9:4, né? Conforme Apocalipse 14:6, a lei de Sião não é só o selo do Deus vivo, mas a lei de Cristo Jesus. Sião é também o evangelho eterno de Deus por meu intermédio para todos vós. Portanto, o segundo selo da lei de Sião, o selo do Deus vivo por meu intermédio, diz aceitar, receber e confessar o novo nome do Pai por mim mesmo, por meu intermédio para todos vós, a saber, o novo nome, né? O novo nome restaurado do Senhor por mim mesmo, como filho de Deus em santidade nos dias de hoje. Esse novo nome do Pai eterno é o de Cristo Jesus, além Emanuel, sinônimo de Cristo Jesus Sião. Eu sou o último Adão, o último profeta de Deus, portando a lei de Sião, o selo do Deus vivo e o evangelho eterno, não só para santificar, purificar, mas também selar a todos vós do Brasil, selar também esta Igreja de Cristo, ainda no deserto, em nossos dias. Portanto, o segundo selo da eterna lei de Sião, o selo de Deus por meu intermédio, através da lei de Sião, o evangelho eterno, esse selo do Deus vivo, né? A obediência na testa de vocês, na consciência, na alma, a obediência absoluta e incondicional ao selo do Deus vivo, à lei de Sião, é na lei de Sião que está o novo nome do Pai herdado ao Filho, a saber, o segundo selo diz aceitar, receber e confessar o novo nome do Pai herdado ao Filho, pelo próprio Filho de Deus em santidade nos últimos dias para todos vós. A saber, esse novo nome é o de Cristo Jesus, além Emanuel, Jesus Sião. Em relação ao terceiro selo da lei de Sião, diz cantar e entoar os 2 cânticos, o cântico da salvação e o cântico da libertação. Mas o quarto selo da lei de Sião, o selo de Deus por meu intermédio para vocês, o quarto selo diz vestir e cobrir todo o corpo nu. O quinto selo se refere ao vestir e cobrir todo o corpo nu. O sexto selo diz não há maldade e a iniquidade por parte de ninguém. Mas o sétimo selo diz, porque haverá um só eterno local de louvor e adoração, a saber, na nova cidade de Jerusalém, a ser construída ou edificada literalmente, né? Literalmente no meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, situado dentro do estado de Roraima, Brasil, eterno, espiritual, profético, Monte de Sião. Portanto, para que você venha receber a segurança e a proteção divina do Senhor em nossos dias por meu intermédio, antes do primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, você deve confessar aos seus pecados, né, ao Senhor sobre mim. Você deve praticar o arrependimento seguido da obra da santificação e da purificação do seu próprio pecado, conforme a lei de Sião, o selo do Deus vivo, por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Ou seja, somente depois da vossa confissão,
dos vossos pecados ao Senhor sobre mim, né? E depois praticando o arrependimento, seguido da obra da santificação e da purificação do teu próprio pecado, conforme a lei de Deus, conforme a lei de Sião, conforme a lei de Cristo Jesus Sião, por meu intermédio, é que você virá receber, né, a segurança, a proteção divina não só contra o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores, né, mas você virá, né, você ou todo aquele que se deixou selar pela lei de Sião, o selo do Deus vivo por meu intermédio, receberá também a vida eterna e o galardão do Senhor por meu intermédio em nossos dias, os dias de hoje. Portanto, toda obra de santificação ou da purificação do vosso próprio pecado deve ser conforme a lei de Sião, deve ser conforme a lei de Deus, deve ser conforme a lei do Pai, por mim mesmo como filho de Deus em santidade para esse tempo ou época. Quero avisar a todos vós que anteriormente, no tempo da graça, ainda com a porta da graça aberta, no tempo da graça, não existia santificação, não existia a purificação do seu pecado. E por quê? Porque não havia lei, não havia templo, não havia sacerdote. Mas agora o Senhor me enviou como templo vivo, o Senhor me enviou como sumo sacerdote do Deus vivo, pelo sacerdócio eterno. O Senhor me enviou como viva arca, contendo a lei de Deus, contendo a lei de Sião, contendo a lei de Cristo Jesus Sião, para santificar, para purificar, para preparar a todos vós, a igreja de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, os dias de hoje. Glória a Deus por toda a eternidade. Aleluia. Amém.